Aula 2.1. Unidade 2, Limites. Tema 3. Continuidade de uma função. Objetivo: definir continuidade de uma função. Boa noite, né? É um prazer estar de volta aqui com vocês para mais um período, né? Para mais uma etapa de aula. E um prazer ainda maior trabalhar com a disciplina, né, de Cálculo 1, que é essa disciplina que vai, assim, dar uma base maior para vocês continuarem, né, o curso, certo? E que precisa que vocês tenham o conhecimento anterior, que foi todo aquele estudo que nós tivemos, né, das matemáticas elementares, de geometria, e a gente espera que nesse momento, né, vocês estejam assim já um pouco mais, né, feito uma revisão do que precisava ser visto, para então agora a gente dar continuidade ao curso da melhor maneira possível, né? Lembrando que as dificuldades devem ser passadas para nós aqui, para que nós possamos ajudar vocês, para que nós possamos acompanhar melhor todos os alunos, todos os municípios que participam desse programa e que de alguma forma a gente estabeleça algum contato, ok? É um prazer ter todos os alunos de volta, sejam bem-vindos, né? Aproveitem mais uma vez o período, o curso, se dediquem, né? A gente sabe que começa e daqui a pouco acaba, a gente tem um momento para descansar e depois retomar novamente. Daqui a pouquinho está acabando o curso e vai estar todo mundo aí feliz, satisfeito, né, com o diploma. Tudo bem? Bem, falando em continuidade, né, o nosso assunto hoje é sobre continuidade, né? O que é continuidade, continuar, né? O contrário de continuidade tem a descontinuidade, né? Ou é contínuo ou é descontínuo, não é assim? A continuidade ou a descontinuidade. E eu falei, né, há pouco dessa continuidade, né, que a gente vai dar ao nosso curso, aos assuntos que a gente vem estudando aqui, certo? É um prazer estar de volta com todos os alunos, todos os professores assistentes, né, onde a gente teve o prazer de ter um contato melhor agora nesse último recesso. Então, eu só voltei agora ainda mais satisfeita com o trabalho que a gente está fazendo e, né, mais determinada a fazer aquilo que é necessário, tá? Bem, vamos começar aqui com a primeira tela para a gente continuar o nosso assunto. Pode entrar a primeira. Bem, você observa, né, no trecho desse filme, o que acontece no trecho desse filme? Você viu que a Terra foi se partindo, né? Havia a Terra toda bonitinha. Pode voltar, por favor, o trailer. Só para a gente acompanhar aí a Terra, ó. A Terra vai, né, se partindo, né? Acontece essa rachadura, ok? E aí, de repente, lá em cima, né, os trilhos do trem que eram contínuos, de repente acontece uma quebra. Então, essa quebra é a descontinuidade. E aí, né, eu marquei ali um plano cartesiano, né, um ponto A, onde eu observei ali que não existe F de A, ou seja, nesse ponto A não há, né, uma ligação ali. Então, aquela reta ali, ela se quebrou naquele momento, observando a reta como sendo o trilho, tá, em amarelo. Então, houve uma quebra, então houve uma descontinuidade aí nesse caso. E aí a gente escreveu ali que não existe, então, F de A. Muito bem, a próxima, por favor.
De repente, né, o que acontece? Para que o trilho não descarrilhasse, né, olha aí quem apareceu, né? O super-homem. Quem não quer ter um super-homem, uma super-mulher, uma super pessoa ao seu lado, né? Então tem aí o super-homem que veio para dar essa continuidade ali naquele ponto que estava faltando. Então existe F de A nesse ponto aí, porque o super-homem fez com que isso acontecesse, né? Então, um exemplo de algo que era contínuo, que havia uma continuidade, de repente a Terra começou a rachar, né? E aí houve a descontinuidade dos trilhos do trem, então houve uma quebra. Então essa quebra é a descontinuidade. E aí tracejando ali a reta, a gente observa que naquele ponto houve uma quebra. Então para determinado ponto A do X, não existe a imagem ali para ele F de A. Quando vem o super-homem, né, e faz, né, para o trem não descarrilhar, e ele se põe ali para unir o trilho, ele passa, né, a formar ali então a continuidade, ok? Então existe F de A para aquele ponto agora, ok? Bem, o professor Lourenço ontem, né, começou falando sobre limites, falou do limite. O professor Clício veio, fez mais uma vez, né, um apanhado sobre funções, e aí falou, você observou novamente algumas aplicações de funções já feitas de uma maneira assim, com mais alguma coisinha, né? O X mais H ali que apareceu. Depois veio o professor Lourenço, falou sobre o limite, certo? Sobre o início do limite, a ideia intuitiva de limite, o que é isso, né? Porque o que é o cálculo do limite? Quando eu quero o limite de x menos 2 quando x tende a 2. O x, quando eu digo tende a 2, né, é essa aproximação. Esse valor de x, ele vai ficar muito próximo de x, de 2. E quando ele ficar muito próximo de 2, o que acontece com a imagem dele? O que acontece com o y? Então, o cálculo do limite é essa aproximação aí, né? Então, nunca o x igual a 2, e sim tendendo a 2. É importante você entender que a gente está estudando ali os valores próximos ao número 2. E aí, o que acontece com a imagem quando esse número se aproxima do número 2, né? Então, mas eu tenho 2,00001 e eu tenho 1,9999 que estão muito, muito próximos do 2. Então, é nessa vizinhança, tá? Nessas proximidades que a gente quer trabalhar. E aí o limite, ele nos ajuda a definir então a nossa aula de hoje, que é a continuidade de uma função. Quando é que eu posso garantir que a função é contínua, que não vai acontecer essa quebra que aconteceu aí no trilho do trem? Quando é que eu posso garantir isso? É o que a gente vai ver agora. Então, uma definição. F de x é contínua num ponto A, né? Observa aquele ponto A lá do trechinho do filme, num ponto A, se vai ter que obedecer 3 condições. A primeira condição é que existe F aplicada no ponto A. Então, existe F aplicada nesse ponto A que a gente está querendo observar se ela é contínua nesse ponto. A segunda condição é que existe o limite dessa função quando o x se aproxima desse número A. Então, vai existir o limite de f de x quando x tende a A. E uma terceira condição é que o limite de f de x, né, se existe esse limite, se existe f de A, então essas duas coisinhas são iguais. Então, observa, a primeira condição é que existe o f de A. A segunda é que existe o limite de f de x quando x tende a A. E a terceira, se o limite existe, né, então ele é igual a f de A. Bem, então a nossa aula, né, agora, ela vai ficar norteada, né, dentro dessa definição. Então, falou em função contínua, você tem que saber dizer quando que a função é contínua, né? Olha, eu já estudei função contínua. Então me diz quando que uma função é contínua. Então, para que uma função seja contínua, né, num determinado ponto A, observe o que eu estou dizendo,
o valor que eu tenho. Então, ela tem que obedecer essas três condições. A primeira, né, que exista a função aplicada nesse ponto. Então, se é 2, tem que ter f de 2. Vamos colocar assim. A segunda, que exista o limite dessa função quando o x tende a esse número, a. Então, a gente vai fazer um cálculo de limite. E a terceira, a primeira e a segunda condição tem que dar o mesmo resultado, ok? Então, vamos à próxima tela. Aí só para demonstrar, né, alguns gráficos que nós já conhecemos e a gente vai analisar aqui graficamente, tá, a continuidade. Por exemplo, o gráfico dessa função aí, desse jeito, do jeito que está sendo apresentado, você observa que para um número A, acontece ali, né, uma bola aberta. Então, a gente diz em matemática que para esse ponto A não está definida essa função, não é isso? Então, nós dissemos que não existe f de A, e se não existe f de A, fura logo a primeira condição que tem que existir f de A. Então, essa função, né, o gráfico de uma função que não é contínua. Próximo. A gente tem, então, um outro gráfico aí, ok? Dessa função dada desse jeito, né? O que acontece para o valor A? O que ocorre aí? Não existe o limite de f de x quando x tende a A. Observa, né, que você vê o A princípio parecia que ia estar ligado ali àquela primeira curvinha e de repente lá em cima. Então, nesse ponto, não existe o limite, o que fura a segunda condição, certo? Então, não é contínua. Próximo. Para esse valor, observa onde é que está a imagem aqui do A, olha. A imagem do A está aqui, né? E lá em cima a gente tem, né, que aparece a bolinha aberta. Essa aí está furando a terceira, que diz que o limite de f de x, quando x tende a A, é diferente de f de A. Se você for calcular o limite, né, vai estar dando para um outro valor. Então, gráficos de funções que não são contínuas. Graficamente, você vai analisar e vai dizer, essa não é uma função contínua, tá? Passemos adiante. Aí, ó, funções contínuas. Temos o gráfico dessa função, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x, né? X ao quadrado menos 4x é uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Essa tem a concavidade voltada para cima, né? A é maior que zero. E os zeros, né, as raízes, são 0 e 4, né? Se a gente fosse resolver x ao quadrado menos 4x igual a 0, teríamos as raízes 0 e 4. Então, tá aí passando, né, pelo 0 e pelo 4, ok? Então, nesse caso, essa função é uma função contínua. Agora, a função seno aí, né, do nosso último curso de elementar 4. Então, uma outra função que é contínua é y igual a seno de x, né? Há uma continuidade nessa função. Próximo. Uma outra função que é contínua é a função módulo, né, de x. Y igual a módulo de x. Então, você observa aí, né, o gráfico da função, a gente já verificou como é que constrói isso. Então, a gente tem aí que essa função é uma função contínua, ok? E aí nós temos novamente, né, y igual a A elevado a x, certo? Onde A é maior que 1, também é uma função contínua, não há valores onde ela não possa ser definida, ok? Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu falei da definição, né? Quando é que uma função vai ser contínua, então é importante que nós saibamos responder quando ela é contínua. Então, para ser contínua, tem que obedecer as três condições. Então, uma função é contínua num ponto A, se existe o f de A, se o limite da função, né, quando x tende a A, existe, e se existe esse limite, ele é igual a f de A.
Então, isso tem que ficar guardadinho. E quando uma função não é contínua, né, a gente diz então que para aquele ponto ela é descontínua. Se não é contínua, é descontínua. E aí a gente tem aqui na próxima tela, função descontínua. Se uma das condições impostas, né, uma daquelas três, não ocorrer, dizemos que a função é descontínua em A, né, para determinado ponto de A. Então, a gente está estudando a continuidade para determinado valor, ok? Pois não, pode passar a próxima. Aí tem uma aplicação. Verificar se a função f de x igual a x menos 3 vezes x menos 1 dividida por x menos 1 é descontínua em x igual a 1, né? Em x igual a 1. Aí vamos lembrar lá dos nossos cursos das matemáticas elementares. O que acontece quando nós temos um denominador, né? Sempre que tivermos um denominador, a gente tem que fazer alguma restrição, não é isso? Por que a gente tem que fazer essa restrição para o denominador? Porque o denominador, né, ele não pode assumir um valor zero, não é isso? Então, se ele não pode assumir o valor zero, a gente tem que verificar onde é que vai se anular e de repente a gente vai ter problema, ok? Então, eu estou aí com o quociente. Opa, tenho que analisar direitinho se o denominador está bonitinho. E aí eu estou pedindo para verificar a descontinuidade em x igual a 1. O que eu estou perguntando? Será que se a gente substituir de repente o x por 1 ali, vai ser contínua ou vai ser descontínua? O que vai acontecer se o x for 1? Tudo bem? Então, vamos ver a solução dessa aplicação. Então, tá aí a função, nós queremos verificar se a função é descontínua, né? Para x igual a 1, vamos lá. Só que eu falei que a gente tem que analisar, né, alguma restrição. Na hora de analisar essa restrição, a gente está fazendo, na realidade, o estudo do domínio, né? Lembra lá, sempre eu vou me reportar ao que a gente já estudou, tá, pessoal? E aí você tem até chance de fazer uma revisão no material que você tem, se você esqueceu de alguma coisinha. Então, o domínio. E o domínio tem que ser o quê? A restrição para o denominador. Então, esse denominador, que é x menos 1, tem que ser diferente de zero, ok? Tem que ser diferente de zero. E aí a gente resolve isso aí. Olha, para que o denominador não seja zero, o que tem que acontecer? O x não pode ser 1. Ah, mas a pergunta era se havia descontinuidade para x igual a 1, não é? E nesse momento a gente observa que o x não pode ser 1, ok? Então, com isso, né, ó, aí de repente alguém pode estar pensando aí, mas será que eu posso, né, pode estar até questionando aí com o professor assistente. Gente, x menos 3 vezes x menos 1 sobre x menos 1, né? Será que eu não posso fazer a simplificação de x menos 1 com x menos 1? Não é? E aí vai dar x menos 3 e vai dar tudo certo? Não, né? A função x menos 3, ela é diferente de x menos 3 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Então, os gráficos são diferentes. A função x menos 3, o gráfico é uma reta, toda contínua, bonitinha, não há nenhuma restrição no domínio dela. Agora, a x menos 3 vezes x menos 1 sobre x menos 1 não está definida para x igual a 1. Daí o gráfico que vocês estão vendo está aparecendo, né, com a bolinha aberta, ó, a bolinha aberta ali naquele pontinho que o x é 1, não é? E a imagem seria menos 2, mas não está definido, então tem que ser uma bolinha aberta. Então, o que aconteceu com essa reta aí amarelinha? Aconteceu a descontinuidade. E a descontinuidade em que ponto? X igual a 1, ok? Então, só analisando, né, o domínio, a gente verificou que há uma descontinuidade para esse valor. Muito bem? Passemos adiante. Verificar se a função f de x igual a 3x mais 1 é contínua em x igual a 1.
Então, agora eu quero verificar se essa daí é contínua para o valor x igual a 1. Vamos à solução. Então, f de x igual a 3x, né? A perguntinha foi repetida aí, se ela é contínua em x igual a 1, ok? Bem, vamos observar então as condições para ser contínua nesse ponto. Primeiro, tem que existir f de 1. Então, vamos responder essa pergunta. Existe f de 1? Vamos verificar. Calcula f de 1, né? F de 1 vai ser 3 vezes 1 mais 1, né? Então, isso vai ser igual a 4. Naquele primeiro exemplo, se a gente fosse verificar se existe o f de 1, nós iríamos verificar que não existe. Então, já furaria a primeira condição. Essa daqui satisfaz a primeira condição. Existe e é o número 4. Legal? Vamos à segunda condição da continuidade. Existe o limite de f de x quando x tende a 1, aí, né, vamos lembrar a aula de ontem. Quando é que existe o limite de uma função, né? O limite existe quando existem os limites laterais. Lembra que eu falei da aproximação lá do número 2, quando eu ainda estava conversando com vocês? Eu posso pegar o 2,0001, ele é maior, mas ele está se aproximando por um lado do 2, e vem diminuindo, vem se aproximando. Se eu pegar 1,999, é um número menor, então à esquerda. Então, pela direita e pela esquerda. Então, quando é que existe o limite? Quando eu venho me aproximando tanto pela direita quanto pela esquerda, opa, e a imagem tá indo para o mesmo valor. Então, quando é que existe o limite? Quando os limites laterais existem e são iguais, certo? Então, a gente vai ter que verificar isso aí, ó. O limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, primeiramente. O que vai acontecer quando x tende a 1 pela esquerda, não é? Você vai ter que para 3x mais 1, se você for analisar o gráfico é uma reta toda bonita, toda legal, não há restrição para o domínio. Então, o limite lateral, né, à esquerda vai ser igual ao limite lateral à direita e vai ser exatamente o número 4. Basta analisar graficamente, basta você, se você quiser fazer intuitivamente, aplicar valores maiores que 1 na função, vir diminuindo, menores que 1 e aumentando, e a gente vai verificar que isso vai se aproximar do número 4. Vamos verificar se obedece à terceira condição, né? A primeira e a segunda tá legal. Vamos à terceira. O limite de f de x quando x tende a 1 tem que ser igual a f de 1. Foi isso que a gente encontrou na letra A e na letra B? Foram resultados iguais? Foram. Foi igual a 4. Então, né? Como obedeceu às três condições, pode entrar a próxima tela. Como obedeceu, então, às três condições, nós dizemos, então, que essa função é contínua para x igual a 1. Né? Então, o gráfico nesse momento, né, quando a gente vai pensar no gráfico da função, nos ajuda, né, a pensar na continuidade, descontinuidade, o limite intuitivo, né, também aquela ideia intuitiva também ajuda você a pensar melhor sobre a continuidade da função, mas você não deve esquecer da definição formal de continuidade. E se uma das três condições não valer, a descontinuidade para esse ponto. Vamos à próxima aplicação. Determinar m, onde m é um número real, né, de modo que a função, né, dada aí em forma de sentença, x² menos 4x mais 3, se o x for diferente de 2. Então, qualquer número que a gente pegar diferente de 2, nós temos que usar a primeira situação, x² menos 4x mais 3. E se nós formos utilizar o número 2 exatamente, a gente vai utilizar 2m mais 1. E nós queremos determinar o valor desse m para que essa função seja contínua em x igual a 2. Então, observe o seguinte, eu não estou pedindo para verificar se é ou que é contínua ou descontínua. A gente já tem que ela
é contínua, a gente quer que ela seja contínua em x igual a 2, certo? Então, analisar bem os enunciados, né? Uma questão de interpretação. Então, eu quero determinar já o valor de m e eu estou dando uma condição. A condição é qual? Que seja contínua nesse ponto x igual a 2. Então, vai ter que obedecer lá as 3 condições. Vamos embora. Bem, tá aí a função, novamente. E aí, a gente vai determinar, então, o valor de m, certo? Bem, então a gente vai começar aí calculando o limite quando x tende a 2. Vamos logo verificar se esse limite existe, né? Quando x tende a 2. Então, o limite de x ao quadrado menos 4x mais 3 quando x tende a 2, o que diz a ideia intuitiva? Que você vai substituir, então, 2 ali na função. Substituindo 2 pelo x, você tem 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3, ok? Isso vai ser 4, né? 4 mais 3, 7. 7 menos 8, que vai dar 4 vezes 2, 8. Então, menos 8 igual a menos 1. Tudo bem, pessoal? Bem, a condição que a gente quer obedecer é que isso seja, que essa função seja contínua em x igual a 2. Então, se ela é contínua em x igual a 2, o que tem que acontecer? O limite da função, quando x tende a 2, né, tem que ser igual, não é, a f de 2, não é isso? Entra a próxima tela, por favor. Então, olha, a gente vai verificar aí a terceira condição que isso tem que acontecer, que o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a f de 2. Pode entrar a próxima. Bem, o limite deu menos 1. Estou fazendo a substituição do limite por menos 1. E quem é que nos dá a f de 2? Quem é que nos dá a f de 2? É o 2m mais 1. Quando eu comecei a ler o enunciado, né, lendo o enunciado, eu falei, olha, se a gente for utilizar um x diferente de 2, é a primeira